Existe algo muito sério acontecendo dentro de muitas igrejas hoje. Ideias estão sendo ensinadas como se fossem bíblicas e frases repetidas como se fossem a palavra de Deus. Mas quando você realmente abre a Bíblia, elas simplesmente não estão lá. E o problema é que essas ideias, elas parecem espirituais, parecem cheias de fé, mas estão enganando muitos cristãos. Cristãos que vão à igreja buscar Deus, cristãos que vão à igreja buscar a palavra de Deus, Cristo. E hoje eu quero te mostrar 3 mentiras espirituais que estão entrando nas igrejas e que todo cristão precisa discernir. E antes de seguir, só quero pedir para você, deixa seu like aqui, isso ajuda muito no canal. Obrigada. E a terceira mentira talvez seja uma das mais perigosas que já entraram na igreja. O problema é quando algo parece espiritual, parece fé, mas distorce o que a Bíblia realmente ensina, levando ao engano, levando a doutrinas de demônios. E o pior, a pessoa faz isso achando realmente que está buscando Deus. E quando isso acontece, muitas pessoas que foram à igreja buscando a presença santa de Cristo acabam vivendo uma frustração, acabam vivendo culpa, se afastando de Deus. Isso é muito grave. Por isso, hoje eu trouxe aqui 3 mentiras que estão sendo contadas dentro da igreja, que são principalmente para que cumpram uma meta financeira e que gerem emoção, para que você saia de lá entusiasmada, só que não tem nada de palavra de Deus. Então, vamos analisar à luz das escrituras o que tem acontecido. A primeira mentira é uma frase que muita gente já ouviu. Se você tiver fé suficiente, vai acontecer. Se você tiver fé suficiente, Deus vai fazer. E se não aconteceu, é porque faltou fé. E à primeira vista, tá tudo ok. Ah, Deus fala sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e tá tudo ok com a doutrina. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos algo muito importante. Deus não é controlado pela nossa fé. A fé bíblica não é uma ferramenta para obrigar Deus a agir. A fé bíblica é confiança em Deus, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. O próprio apóstolo Paulo, ele passou por muito sofrimento, você sabe disso. Jó passou por sofrimento, José foi vendido como escravo, depois ele foi preso. Davi perdeu seu filho. Muitos servos de Deus passaram por momentos difíceis. E isso não aconteceu porque faltava fé. A fé verdadeira não é tentar Deus, criar algo para obrigar Deus a fazer alguma coisa, principalmente os caprichos. A fé verdadeira é confiar plenamente em Deus. E muitas pessoas defendem essa ideia usando alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é absolutamente verdadeiro. A fé, ela é essencial na vida cristã, mas esse versículo ele não está ensinando que a fé é uma ferramenta para obrigar Deus a fazer o que nós queremos. O texto ele está dizendo que a fé é confiança em Deus, é confiar em quem Deus é, confiar no caráter de Deus, confiar nos caminhos de Deus. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando nós não concordamos, não queremos aquilo, mesmo quando queremos um caminho totalmente oposto, mas você entregou para Deus, você está sob a autoridade de Deus, então confia. Outro versículo muito citado é quando Jesus diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei." E aqui, à primeira vista, pode parecer que qualquer coisa que você pedir em nome de Jesus vai acontecer automaticamente, mas não é bem isso.
Quando Jesus fala em meu nome, isso não significa simplesmente colocar a frase em nome de Jesus no final da oração. É claro que a gente tem que orar em nome de Jesus, porque Jesus mesmo falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, toda oração tem que ter em nome de Jesus. Mas pedir em nome de Jesus também é pedir de acordo com o caráter, a vontade de Cristo, de acordo com os propósitos que Deus tem para cada vida. E a própria Bíblia explica isso. Em 1 João 5,14, que está escrito: essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. De acordo com a vontade de quem? De Deus. Então perceba essa diferença. A oração, ela não é uma forma de você controlar Deus. A oração é uma forma de nos alinhar a Deus. Alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Muita gente, por exemplo, faz jejum buscando realizar alguma coisa. E não é esse o propósito do jejum. O propósito do jejum é aproximar-se de Deus, é ficar mais sensível ao mundo espiritual e ouvir mais a voz de Deus. Porque não é o jejum somente deixar de comer, é ler a palavra, estar em oração. E olha, talvez o exemplo mais forte sobre isso seja o próprio Jesus no jardim do Getsemane. Pouco antes de ser crucificado, Jesus orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida, ele diz o seguinte: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então perceba algo muito importante aqui. Se até Jesus, em sua humanidade, expressou um pedido, mas se submeteu completamente à vontade de Deus, isso mostra algo muito sério sobre a fé bíblica. A fé não é tentar obrigar a Deus a fazer o que nós queremos. A fé é confiar em Deus, mesmo quando a resposta não era bem aquela que a gente esperava. Agora, vamos para a segunda mentira, que tem se espalhado muito nas igrejas, infelizmente. E ela parece muito espiritual mesmo. E talvez você já tenha ouvido falar algumas frases como: declare sua vitória, determine aquilo que você quer, use as palavras certas e isso vai acontecer. É claro que a gente sabe que as palavras têm um certo poder, mas as palavras não têm o poder de criar a realidade. Eu já fiz um vídeo disso, inclusive, tem aqui no canal. Chama Deus Não Vai Te Dar uma BMW. Assista esse vídeo. Então vamos lá. E muitas vezes isso, né, de declara sua vitória, determine aquilo que você quer, use as palavras certas, isso vai acontecer. Muitas vezes isso é ensinado como se as nossas palavras tivessem o poder de criar realidade, como se bastasse declarar aquilo com fé e aquilo vai acontecer. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que a ideia não aparece dessa forma. Na Bíblia, quem determina as coisas é Deus. Em Provérbios 19:21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, o ser humano ele faz planos, ele pensa, ele deseja, ele pede, e é importante pedir. Mas quem decide o que realmente prevalece é Deus. Para vocês terem uma ideia, minha filha esses dias pediu uma boneca. Eu orei entregando a Deus, inclusive, a compra da boneca, porque Deus está à frente de tudo, de todas as coisas. Outro texto muito importante, eu tenho certeza que vai clarear muito essa questão, é Tiago 4, de 13 a 15. Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, perceba o princípio aqui. A vida cristã, ela nunca foi ensinada como uma vida onde nós determinamos o futuro com palavras. A vida cristã é uma vida de dependência em Deus. É uma vida onde nós oramos, nós pedimos, nós confiamos
Porque é sim importante pedir, nós temos que pedir, Ele é o nosso Pai, mas sempre concordando que a vontade final pertence a Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e sempre glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa frase, ela muda completamente a forma de a gente enxergar a oração. Porque a oração não é uma tentativa de fazer Deus cumprir nossos planos. A oração é o lugar onde nós entregamos nossos planos para Deus. Entende por que isso é tão perigoso? Agora vamos lá para a terceira mentira contada nas igrejas. E só lembrando, se você não deixou seu like, deixa seu like aqui e se inscreva no canal. Terceira mentira, que talvez seja uma das mais perigosas que entraram nas igrejas, porque ela tem causado muita culpa, muita frustração. E a ideia é a seguinte: se algo deu errado é porque faltou fé. Talvez você já tenha ouvido isso. Alguém passa por uma enfermidade, alguém enfrenta uma perda, uma oração não é respondida da forma que a pessoa esperava. E aí alguém chega para você e fala assim: você precisa ter mais fé. Se você tivesse fé suficiente, isso não teria acontecido. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos algo muito importante. A vida cristã nunca foi prometida como uma vida sem sofrimento, sem luta. A vida cristã, ela nunca foi prometida assim: ai Deus, eu quero, em nome de Jesus, uma mansão. Em momento algum da Bíblia, Deus está prometendo isso. É claro que existem propósitos, existem promessas na vida de cada um. E o próprio Jesus disse em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba então que Jesus, ele não disse aos seus seguidores que eles nunca enfrentariam dificuldades. Ele disse que as dificuldades fariam parte dessa caminhada. E até no outro vídeo eu comentei, eu falei, Jesus não falou assim: pegue seu carro importado e siga-me. Não, é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não estou dizendo aqui que todo cristão tem que sofrer, não é isso. Só que hoje em dia as pessoas têm distorcido o que realmente está previsto na Bíblia, o que Deus está querendo nos falar. E aí virou uma teologia da prosperidade, onde todo mundo vai buscar a igreja, buscar Deus visando bens materiais. E não é isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um homem cheio de fé, certo? Ele pregou o evangelho, ele plantou igrejas, ele realizou milagres. E mesmo assim, ele sofreu perseguições, prisões, muito sofrimento, muitas dores. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala algo que ele chama de espinho na carne. E ele orou 3 vezes pedindo para que aquilo fosse removido, para que Deus tirasse aquele espinho da carne. E Deus respondeu falando: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, para Paulo, para o propósito dele, ele precisava passar por aquilo. Agora você vai me falar que Paulo não tinha fé suficiente? Nós precisamos passar por um filtro antes de ouvir e de ter tudo que a gente ouve por aí como uma verdade absoluta. Ah, porque foi um pastor que falou. Vá para a Bíblia. Perceba então algo muito importante aqui. Paulo tinha fé, Paulo orou, Paulo pediu, e ainda assim Deus respondeu de uma forma diferente do que Paulo esperava. Isso não significa falta de fé, significa que Deus estava trabalhando de uma forma maior do que Paulo conseguia enxergar naquele momento. A fé bíblica, ela não é uma garantia de que a gente não vai enfrentar dificuldades. A fé bíblica é aquilo que nos sustenta mesmo quando enfrentamos dificuldades. Por isso, mais do que repetir, ficar repetindo frases, mais do que ideias que parecem bonitas, né, animadoras, empolgantes, todo cristão precisa fazer algo que a Bíblia ensina: examinar tudo, conferir tudo, olhar sempre para a palavra de Deus. Porque nem tudo que parece espiritual, nem tudo que parece cheio de fé, é realmente bíblico.
E o discernimento espiritual é justamente isso. Por isso que a gente tem esse canal aqui de falar sentinela. Seja sentinela. Aprenda a reconhecer a diferença daquilo que parece verdade e daquilo que realmente está na verdade, que é a palavra de Deus. Eu já passei por isso algumas vezes. Antes, quantos pastores falaram isso para mim? Não, tem que pedir com fé que Deus faz. Tem que pedir, pede. Não, você precisa continuar orando então, se Deus não fez. E aí parecia que Deus não ouvia as minhas orações. E Deus me fez voltar na questão de quando eu estava na nova era, na lei da atração. E não é isso. Então, talvez a pergunta mais importante depois de tudo isso seja a seguinte: quantas ideias que a gente repete, que a gente ouve, sem nunca ter parado para perguntar, isso realmente está na Bíblia? Independente de quem está te falando isso. Porque ao longo do tempo, muitas coisas entram na cultura cristã. Frases bonitas, ideias que parecem espirituais, ensinamentos que parecem cheios de fé. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus e lê com atenção, elas simplesmente não estão lá. E a gente está aqui para buscar esse discernimento espiritual. Porque um cristão maduro, ele não vive apenas repetindo aquilo que ele ouve. Ele busca conhecer a verdade na palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu alguma dessas frases dentro de alguma igreja ou em algum pastor aqui no YouTube? Talvez você já tenha acreditado em alguma delas e o que você pediu não se realizou e você se sentiu com falta de fé, achou que Deus não estava te ouvindo? Se quiser, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua experiência. E se esse vídeo te ajudou a refletir um pouquinho sobre isso, compartilhe com outras pessoas, porque muitos cristãos que estão realmente buscando Deus, buscando Cristo, estão repetindo essas coisas que ouviram sem nunca ter parado para pensar e examinado à luz da Bíblia. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira aí. Até o próximo vídeo.